Declare, querido, quero sempre estar. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu. Pra seguir e conquistar, renova
Paz do Senhor. Nessa manhã nós temos um dia abençoado, um dia rico na presença do Senhor. Gostaria nessa manhã de repartir um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Gostaria de ler Isaías, capítulo 61. Se estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos compartilhar da palavra que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos desanimados e aflitos. Ele me mandou anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, e também o dia em que Deus vai se vingar dos seus inimigos. Ele me mandou consolar os que estão chorando e dar a todos que estão de luto em Israel uma bela coroa em vez de cinzas sobre a cabeça, perfume de alegria em vez de lágrimas de tristeza no rosto, roupas de festa e louvor em vez de um espírito triste e abatido. Porque o Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a ele. Eles vão reconstruir as cidades destruídas, as antigas ruínas, tornarão a edificar o que ficou arrasado por séculos e séculos. Oremos nesse momento. Pai, te louvamos por essa palavra e colocamos diante de ti, Senhor, que a tua palavra chegue em cada lar agora, aqui. Em nome de Jesus, que venha realmente varrer tudo que não provém de ti. Declaramos que tu és luz, e aonde a luz de Cristo habita, aonde ela é chamada, aonde ela é anunciada, aonde ela é clamada, as trevas se dissipam. Então, Deus, dissipa toda a treva da nossa vida, da nossa casa, ó Deus, dos nossos pensamentos. Vai agora quebrando em nome de Jesus, Pai, toda a raiz do mal, trazendo luz sobre nossas vidas, para que possamos compartilhar da tua palavra, que é luz, para que a claridade esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nessa palavra de Isaías, a gente começa aqui com o livro de Isaías, mas Jesus ele está citando a interpretação, interpretando o texto de Isaías, ele junta com outro texto, que está lá em Lucas, no capítulo 4, 18, o profeta Isaías, ele lançou uma palavra, e quando Jesus vem e se apresenta lá para o povo, lá em Nazaré, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, ele entra no templo, ele começa a ler essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Depois ele fecha o livro, diz a palavra de Deus, devolveu o livro ao assistente, e diz que todos lá na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos começaram a se maravilhar das palavras que eram cheias de graça. E uns perguntavam: esse não é o filho de José? Então você pode comparar que Jesus diz com a profecia de Isaías, e aprofundar o seu entendimento também. Na outra versão, em que Jesus também fala lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, ele trouxe unção sobre a minha vida. Ele consagrou a minha vida, ele me deu poder para pregar as boas novas, para pregar a esperança para o povo. Aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Todos estão presos espirituais, espiritualmente, com medo, escravizados emocionalmente também, e recuperação de vista,
ou seja, ver aquilo que era escuridão na sua vida, aquilo que era alguma coisa limitadora na sua vida, agora começa a ter mais transparência. Você agora consegue ver que existe uma solução, que existe um caminho, que existe um momento em que Deus te abraça, em que o Espírito de Deus te abraça, e você pode realmente resolver todos os problemas da tua vida. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, né? Nós estamos no ano da graça do Senhor. E nós temos que ter isso em mente, né? Que Jesus naquele momento ele tinha realmente uma missão de curar os doentes. Como hoje em dia, né? Nós temos muitas pessoas doentes em hospitais com várias doenças, mas doentes também desse novo vírus, o coronavírus, né? E doentes também da alma, né? Só em imaginar que alguma coisa pode acontecer com ele ou com ela, a pessoa já fica realmente com muito medo. Jesus ele se preocupava de uma forma especial. Ele se preocupava realmente com o interior do homem, o coração, não só o exterior, mas o coração, o que a pessoa está sentindo lá dentro, né, do seu interior, o que ela está pensando, o que ela está imaginando, né? Ou seja, não só o corpo exterior, né, mas também, né, o que está passando dentro de nós. Ou seja, Jesus veio para que tenhamos vida plena, abundante e completa. Jesus ele sempre quer curar em todos os sentidos. Ele é perfeito, corpo, alma e espírito, né? Ele nos promete que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Em tempos difíceis é preciso fluir rios de água viva dentro da nossa vida e dentro do nosso coração. Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio para salvar, né? E a palavra salvar no grego, no Novo Testamento, é a palavra sozo. E ela é usada tanto para indicar salvação espiritual e eterna, como também para indicar a libertação de perigo ou doença, né? Seja lá o perigo, seja lá a doença. Jesus, ele quando pregava no tempo dele, ele usava uma palavra que era uma palavra, né, ampla, né? Ele curava o ser humano em todos os sentidos, né? Não só daquilo que ele estava sentindo, né, no seu emocional, mas também aquilo que ele estava sentindo no seu corpo. Era uma cura completa. E sozo não é a palavra mais usada para cura, mas é usada o suficiente para demonstrar que a visão bíblica de salvação ela é integral. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que ter essa dimensão integral da palavra de Deus, que Jesus ele veio para curar num todo, né, o ser humano. Não é aos pouquinhos. O médico ele só consegue salvar aquilo que, né, curar aquilo que você está sentindo naquele momento, né? Uma dor de cabeça, toma o remédio para dor de cabeça. Jesus não, ele veio para, né, curar também as aflições da alma, né? Não só uma salvação de espírito, né? Mas também chega a ser uma salvação que abraça todas as suas aflições, aquilo que você está sentindo de mais secreta. E também as doenças do corpo, né? Em tempos de tanta preocupação, Jesus Cristo, né, que Ele possa te dar saúde. Que Jesus possa te dar saúde. Recebe em nome de Jesus. Que Jesus Cristo possa trazer saúde para a tua vida, para a tua família. Que Jesus Cristo possa te dar saúde. Jesus Cristo me dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Recebe isso em nome de Jesus. E a gente tem várias passagens na palavra de Deus, né, que fala sobre isso. Lucas 8, 26 a 39, que Jesus cura o endemoniado Gesareno, e as pessoas que tinham visto o milagre contaram ao povo como ele fora salvo, né? Ele usa mais uma vez a palavra sozo, ou seja, né, olha, Jesus salvou aquela pessoa que estava endemoniada, mas também, né, não foi só a parte física, mas a parte espiritual, aquilo que ele estava, né, por aquilo que ele estava sendo dominado. Lucas 8,40, quando Jesus volta da região dos Gesarenos, um dirigente da sinagoga chamado Jairo se prostrou aos pés de Jesus, implorando insistentemente: minha filhinha está morta, né? Está morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja
salva e viverá. Para que seja salva, a palavra sozo, né, é usada de novo, é para que seja salva de uma maneira completa, né, não só física, mas espiritual, para que a parte física seja restaurada, mas para que a espiritual esteja forte, para que outras coisas não venham a acontecer no futuro. Lucas, né, no caminho, Lucas 8,43, no caminho para a casa de Jairo, uma mulher aflita durante 12 anos por uma hemorragia, tocou a borda do manto de Jesus, porque ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Sozo. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, ou seja, te curou completamente. Desde aquele instante a mulher ficou sã, né? Salva por completo, corpo, alma e espírito. Que nesse dia você possa ter esse entendimento. Jesus Cristo é aquele que salva, mas ele salva de uma maneira completa, né? Incluindo a cura física, né? Da nossa carne, aquilo que a gente está realmente sentindo naquele momento, né? Muitas vezes estamos sentindo, né, alguma coisa e aí você fala: ah, não, você não sabe, você não consegue entender, porque o que eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer, né? Aí você: ah, não estou vendo nada, você está bem, né? Tua pele está boa, você está bem, você está andando, você está comendo bem. Não, mas eu estou sentindo alguma coisa, né? Só a pessoa sabe. Jesus é aquele que vem e faz essa cura, né? Completa, total. Mateus capítulo 13, 15, né? Como Paulo, João citam as profecias de Isaías quanto à rejeição de muitos em relação a Jesus. Diz assim: pois o coração deste povo, Mateus 13, se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. A gente percebe aqui que a nossa conversão diária, né, todos os dias, ela realmente faz um efeito muito grande na nossa vida. Se nós nos deixarmos levar pelo que falam todos os dias, né? Falam sobre nossa vida, falam das doenças, falam que está perto, que está chegando, que vai pegar, que vai morrer, que vai acontecer. Jesus, ele era muito claro, né? O coração desse povo está insensível, né? Não acreditam mais em mim, né? Estão de má vontade, né? Ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se assim não fosse, se o coração não tivesse fechado, eles poderiam ver com os olhos de Deus, com os olhos espirituais, ouvir com os ouvidos, mas com o ouvido de Deus, entender com o coração ligado a Deus, e se converteria e eu os curaria completo. Deus precisa nos curar por completo, corpo, alma e espírito, né? Às vezes nosso corpo está bem, nosso intelecto está muito bem, mas nós temos dúvidas, nós temos medo, nós temos alguma coisa que ainda está presa e a gente não sabe o que é, aonde é. E Jesus estava falando: olha, eu preciso realmente curar por completo, né? O profeta Isaías diz: olha, o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu, ele me deu poder. E Jesus usa das mesmas palavras. Olha, aquilo que Isaías falou, estava falando de mim, estou aqui, eu sou esse, eu sou aquele, né, que veio para curar completamente tudo. E as últimas duas frases aqui estão indicando que a conversão resulta em ser curado, né? À medida que o coração se abre e a gente entende o Evangelho de Deus no coração, tanto a salvação como a cura acontecem. Muitas respostas estão na Bíblia, na palavra de Deus, né? A palavra grega é diasoso, quer dizer salvar, né? Sozo, inteiramente ou totalmente. E é usado em várias passagens da Bíblia, né? Em várias ocasiões. E se a gente entender isso, né? A gente pode entender que a nossa cura, as nossas respostas,
a nossa suficiência vem de Jesus, vem do trono da graça, vem de entender, né? Entender o que a Bíblia nos promete, ouvir com os ouvidos de Deus, né? Ver com os olhos de Deus e realmente sentir, né? No nosso coração, né? Tendo ligação com Deus, para que Ele fale o nosso coração, para que Ele confirme essas coisas no nosso coração. Então, o reino de Deus ele se estende, né, a todas as esferas do ser humano, incluindo, né, a nossa cura emocional. Jesus é aquele que acolhia as multidões e falava acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Lucas 9:11, né? Quando ele viu os 12, né, ficou patente que Jesus precisava anunciar o reino de Deus. Nós somos aqueles que anunciam o reino de Deus, né? E o reino de Deus é curar. O reino de Deus consiste em sermos curados para que possamos curar outras pessoas, né? Ou seja, aquele que é curado, ele consegue curar outras pessoas através da vida dele. Em primeiro lugar, né, em dias que estamos vivendo difíceis, nós temos que crer que nós precisamos nos converter e sermos curados pelo Espírito Santo de Deus. Na medida que você vai sendo curado, corpo, alma e espírito, né, de verdade, as coisas começam a acontecer. Da mesma forma, Jesus mandou os 70, dizendo: curem os doentes que ali houver e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Né? Alguns podem até falar que Jesus está falando de cura física, não da restauração também emocional, uma restauração completa. Mas Jesus sempre se preocupa em curar o homem integralmente, né? Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Não adianta só curar de alguma coisa física e a pessoa ainda está problemática, indecisa, sem poder de decisão, né? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar, para fazer a missão de Deus, para ter coragem de proclamar o Evangelho do Senhor sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor já te curou, né? Corpo, alma e espírito, né? Física e emocionalmente o Senhor te curou, está te curando, está te limpando, está te renovando em nome de Jesus, para a glória de Deus. E a preocupação de Deus, né, quanto curar o homem integralmente, está refletida nos dons do Espírito Santo. Tem uma lista grande dos dons do Espírito Santo, 1 Coríntios. Né? Paulo coloca dom de cura, né? E o fato de estar no plural, ele indica que existe mais de um tipo de dom de cura. Se Paulo, o Espírito Santo, quisesse indicar o único dom de cura física, provavelmente teria escrito, né, não dons, mas dom de cura no singular. Então, o plural vai dar uma base para que a gente possa entender que Deus se preocupa tanto com a cura emocional como também com a cura física, né? Jesus fala em João: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, se estivermos firmes na palavra de Deus, essa mesma palavra vai entrando dentro de nós, vai nos curando, né? Física e emocionalmente. A verdade conhecereis, a verdade vos libertará. Quando conhecemos a verdade de quem Ele é, né, o amor dele, a sua graça, o perdão, nós sempre somos libertos espiritual e emocionalmente, né? Então, grava isso agora, existe grande libertação quando as verdades nas quais construímos a nossa identidade, incluindo nossas barreiras e defesas, são confrontadas pelas verdades específicas da palavra de Deus, né? Ou seja, quando a gente constrói, né, a nossa identidade, incluindo tudo aquilo que a gente coloca de barreira e defesa, porque a todo momento nós colocamos barreiras e defesas, né, na nossa vida, né, e negações. Isso é claro no ser humano. Mas quando tudo isso é confrontado pelas verdades específicas da palavra de Deus, isso vai caindo, vai quebrando. Eu posso conversar com você, eu posso apontar coisas, você dizer, não é bem assim e tal, mas quando a Bíblia, né, você lê a palavra
e Deus vai falando contigo, e a palavra vai entrando no teu coração, todas as tuas verdades vão caindo por terra, e você vai construir verdades novas a partir das verdades de Deus, da palavra de Deus. Que seja assim nessa manhã, que as verdades de Deus possam entrar no teu coração e te confrontar, né? Te transformar. Deus nos transforma quando conseguimos nos enxergar do seu ponto de vista, e não da nossa perspectiva. A gente se enxerga na nossa perspectiva, mas é muito distorcida. A gente tem que realmente a cada dia nos enxergar no ponto de vista de Deus e não no nosso ponto de vista. 2 Coríntios 5 fala: andamos por fé e não pelo que vemos, né? Então o objetivo de Jesus é salvar e salvar. Não é simplesmente nos levar para o céu, mas é salvar completamente a nossa vida, a nossa alma. Ele quer salvar não só o nosso espírito, mas o nosso ser inteiro, alma, espírito e corpo. E a alma é composta de 3 partes: mente, emoções e vontade. E Jesus quer salvar, remir, curar, completar e restaurar todas as 3. Paulo ele indica isso quando ele fecha a sua primeira carta aos Tessalonicenses, que ele diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e o fará isso. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Então, em resumo, a missão de Cristo é pregar as boas novas aos pobres. Ele foi enviado para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista dos cegos, libertar oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Nós estamos todo o tempo no ano da graça do Senhor, né? Jesus disse: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Que seja assim, né? Que Deus possa estar nos enviando todos os dias. Em todas as crises, Deus está sempre nos enviando. Não é momento de travar, de parar. Sabemos que estamos vivendo esses dias, ficar em casa, né? A maioria das pessoas, uma grande maioria, presa dentro de casa. Mas vamos ficar atentos até que mude. Toda hora muda uma coisa, muda, né, um direcionamento. Pode ser que na segunda-feira já tudo acabe, porque tudo passa e vai passar, né? E pode ser que tudo mude e a gente retome todas as atividades normalmente. Mas uma coisa é certa, né? Jesus ele tinha uma missão e nós temos uma missão. A nossa missão não para. Não é porque estamos parados em casas por alguns dias, meses, não sei, momentos, mas a nossa mente tem que estar sempre funcionando e falando para nós mesmos: você tem uma missão. E a nossa missão vem da parte de Deus, né? E assim como em Gênesis, quando Jesus disse, ele começa um mundo, ele, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e disse: haja luz, que haja luz na tua casa, que haja luz na tua vida, porque só a luz de Cristo pode nos iluminar, só a luz de Cristo pode realmente transcender, né, nossa vida, nossas ações, nossos pensamentos, né, que em tudo isso você possa crer, né, você possa realmente acreditar que a luz, né, que cura é aquela que vem de Deus. Ele é luz, haja luz, porque a partir da luz as coisas começam a se desenrolar, a partir da luz as coisas começam a acontecer, a claridade vem, você enxerga e vê de uma maneira diferente e sente de uma maneira diferente. Que Deus abençoe tua vida, que o Espírito Santo possa realmente nessa manhã tocar o teu coração, te dar força para você levantar da onde você está e ser realmente um agente de luz, né, nesse mundo que está em trevas. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Eu venci, vós também vencereis, né? E a gente consegue ver realmente
essas trevas, né? E lugares que a gente vai, até no mercado, a gente vai no mercado, como as pessoas estão acuadas, né? Com medo, desconfiadas e tudo mais. Mas aquele que realmente entende por que Jesus veio, né? E a palavra de Deus é bem clara. O profeta Isaías, né? Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para levar as boas novas. Ele te escolheu para levar notícias de salvação, não só para a tua vida, mas para muitas vidas que estão desanimadas e aflitas. Ele me mandou anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, e também o dia em que Deus vai se vingar dos seus inimigos. Ele me mandou consolar os que estão chorando e dar a todos que estão de luto em Israel uma bela coroa em vez de cinza sobre a cabeça, perfume de alegria em vez de lágrimas de tristeza no rosto, roupas de festa e louvor em vez de um espírito triste e abatido. Para isso, Deus nos chamou, né? Já pensou se eu fosse ler aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me escolheu para levar. Será que escolheu mesmo? Cheio de dúvidas, né? Esse é o momento, né? Esse tempo que a gente está vivendo é o momento de você não ter dúvidas. Deus te escolheu, Deus te chamou, né? Ainda que tenha uma nuvem, né? Que esteja realmente trazendo uma sombra, né? Na tua vida, né? Você vai dissipar essa nuvem hoje em nome de Jesus e falar: olha, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, assim como estava na vida do profeta Isaías, na vida de Jesus. Eu vim para dizer: haja luz em toda treva, em todo vírus, em toda doença, porque a salvação de Cristo, ela é completa, corpo, alma e espírito. Apesar das dificuldades e do que a acontecer, das crises, das preocupações, o Senhor está comigo. Ele está sobre a minha casa, sobre a minha família. Recebe em nome de Jesus aí na tua casa, na tua família. Recebe a luz de Cristo. Recebe o amor de Deus, né? Recebe uma cura completa nessa manhã. A alma, corpo, alma e espírito. Total, né? O Senhor veio para isso, né? Para colocar poder sobre a sua vida. Te escolheu para levar boas notícias de salvação, salvação completa, né? Aqueles que estão desanimados, aflitos. Tem alguém desanimado, aflito? Se você estava, não está mais, em nome de Jesus, né? E você agora ganha uma nova força, porque você sabe que Deus pode te curar completamente, em nome de Jesus. É chegado o dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, né? A graça do Senhor está sobre a sua vida. Você recebeu a graça de Deus. E graça é favor imerecido. Precisa você ficar pensando: ah, será que eu mereço? Será que eu fiz isso, fiz aquilo? Eu vacilei ontem, eu vacilei. A graça do Senhor continua sobre a sua vida. E se você disser: haja luz a partir de agora, a luz irá brilhar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda enfermidade, trazendo graça, poder e misericórdia. Porque Deus é assim, Deus é amor. Viva o amor de Deus nesses dias. Viva a graça do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, né? Um bom dia a todos os discípulos, discípulas, Igreja Metodista da Barra, né? Leve essa notícia, leve boas notícias para as pessoas. Em tempos de más notícias, né? Ah, você abre tanto vídeo, cada um fala uma coisa, é muita doideira. Se você parar para pensar, parece que todo mundo ficou maluco. Cada um tem uma resposta, mas a resposta verdadeira vem do Senhor que criou os céus e a terra. Nós não andamos por vista, por aquilo que nós vemos. Nós andamos pela fé e fé em Cristo Jesus. Amém? Eu estou orando por você, pela sua casa nessa manhã. Que você seja ricamente abençoado. Tua casa, tuas finanças, né? Em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te louvamos e glorificamos. Grande é o teu poder e a tua graça. E nesse momento nós somos servos. E servo não sabe muita coisa, servo depende do seu Senhor. E nós nos colocamos aqui nessa dependência total, Espírito Santo, para que tu possa nos guiar, fortalecer o nosso coração e nos fazer agentes, né, do reino de salvação. Agentes que estejam também curados, cura-nos, para que nós possamos curar pessoas,
falar do teu amor, trazer grande salvação. Cura famílias nesse dia, nessa hora. Visita agora cada lar que chegar essa mensagem, essa palavra, que possa receber, Pai, que possa realmente receber de Ti, do Teu poder, da Tua cura, do Teu amor, da Tua salvação completa. Sozo, em nome de Jesus, Pai, salvação para cada um dos Teus filhos. E que Tu possa realmente nos converter todos os dias, para que possamos perceber a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, sentir no coração, sentir trabalhando dentro de nós, confrontar-nos, Pai querido e amado, para que possamos ser melhores a cada dia. Nessa hora também está com provisão, Pai, na casa dos teus servos. Oh, Deus querido e amado, se houve algum prejuízo na parte financeira, em nome de Jesus, Pai, Tu és um Deus de restituição. Venha restituir a casa dos teus servos, a Tua igreja, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, nessa manhã, conserva Teus filhos sãos, cheios de graça, cheios de poder e misericórdia, transbordando, Pai, da Tua graça e da Tua palavra. Isso é dom de Deus, Pai. Nós queremos Te pedir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz e que Deus nos acompanhe. Amém e amém. A paz do Senhor a todos os irmãos e aqueles que nos visitam. Para quem não me conhece, meu nome é Jailson, faço parte do Ministério de Apoio Administrativo da Igreja Metodista da Barra da Tijuca. Gostaria de lembrar-vos da importância da devolução dos nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do nosso Senhor. E também, para quem desejar contribuir com a nossa ação social na aquisição de cesta básica para famílias que necessitam, pessoas que perderam empregos, autônomos, que estão passando por dificuldade devido a essa pandemia, essa situação que nós estamos passando, que pode ser feito através de transferência bancária ou depósito bancário na conta da igreja, ou poderá também ser entregue na secretaria da igreja, de segunda a sexta, de 9 às 18 horas. Só gostaria de ressaltar de que, no caso de contribuição para a ação social, para a aquisição de cesta básica, que sinalize para que podemos identificar essa oferta. E para aqueles que não se sentirem seguros em sair das suas residências, faça contato conosco, para que nós iremos até a sua casa para poder pegar as suas ofertas, seus dízimos, e serão devidamente registrados para a total transparência dos irmãos. A paz do Senhor a todos, que com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos superar essa fase, que boas novas virão no futuro. A paz a todos, meus amados. Que você estenda a sua mão dessa maneira, que possa estar recebendo a bênção, não minha, mas a bênção do Senhor, através da minha vida, para a sua vida. A bênção de Deus. Amém? Estende a tua mão. Que as bênçãos de nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre e eternamente. Que você diga amém. Glória a Deus. E não se esqueça de se inscrever lá no canal, de dar o like e compartilhar. Amém? Com todos os seus amigos, com todos aqueles que você queira que ouça uma palavra do Senhor. Glória a Deus. Um beijo grande. Deus te abençoe. Amém.